Eu jamais imaginei que meus pais voltariam de uma viagem com uma irmã para mim. Ela é minha irmã na aparência, mas na realidade é uma asterisco e andere asterisco que gosta de me controlar. Eu arregalei os olhos para a garota à minha frente. Ela aparentava ter uns 24 anos, vestindo uma camiseta branca simples e jeans, com cabelos negros caindo sobre os ombros. Sua pele era branca como se nunca tivesse visto o sol. O mais notável eram seus olhos, assustadoramente grandes, pretos e assustadores, fitando-me fixamente. Olá, irmãozinho. Ela disse suavemente, um sorriso bizarro curvando seus lábios. Dei um passo para trás. Esperem, pais, vocês estão brincando, certo? Que tipo de golpe novo é esse? Minha mãe me deu um tapa. Do que você está falando? Essa é a Liu Huyan. Nós a conhecemos em Lijian. Ela estava viajando sozinha e roubaram sua carteira. Nós a convidamos para jantar, conversamos e percebemos que tínhamos muita afinidade. Além disso, ela não tem família. Então vocês decidiram adotar uma filha adulta? Eu a interrompi, incrédulo. Vocês foram viajar ou visitar um orfanato? Liu Huyan de repente deu um passo à frente, seus dedos frios acariciando levemente meu rosto. O irmãozinho não gosta de mim? Senti um arrepio por todo o corpo. A temperatura dos dedos dela era anormalmente baixa, como uma cobra rastejando pela minha pele. Não, é que foi muito repentino, gaguejei. De repente, percebi que suas unhas estavam pintadas de vermelho escuro, brilhando como sangue sob a luz. Meu pai já estava entrando com as malas. Não fiquem parados na porta. Entrem para conversarmos. Huyan, a partir de agora, esta é a sua casa. Fique à vontade. Eu observei, boquiaberto, aquela estranha garota seguindo meus pais para dentro de casa, encontrando e calçando chinelos com desenvoltura. Como se ela vivesse ali há 20 anos. Aquela, senhorita Liu. Eu tentei expressar minha objeção. Me chame de irmã, ela disse, sem se virar. Sua voz era suave, mas inquestionável. Durante o jantar, finalmente entendi a situação. Liu Huyan, 23 anos, profissional autônoma, órfã. Encontrou meus pais viajando sozinha e, inexplicavelmente, tornou-se um membro da nossa família. Liu Huyan ficará no quarto ao lado do seu por enquanto. Minha mãe disse, colocando mais comida no prato de Liu Huyan. Ela pode te ajudar a arrumar o quarto. Você vive todo desleixado. Eu não preciso de babá, protestei. Liu Huyan de repente levantou a cabeça. Seus olhos negros me encararam diretamente. Eu não sou babá. Sou sua irmã. Ela gentilmente largou os achis. Irmãozinho, você tem um grão de arroz no canto da boca. Antes que eu pudesse reagir, ela já havia estendido a mão e limpado o grão de arroz do canto da minha boca com o polegar. E então, juro que isso é verdade, ela colocou aquele grão de arroz na própria boca. Meus pais ainda estavam olhando para a cena com aprovação. Vocês, minha voz estava trêmula. Vocês não acham isso um pouco estranho? O que tem de estranho? Meu pai comia carne de porco refogada avidamente. Não é bom ter uma irmã para te amar? No silêncio da noite, eu me revirava na cama. O quarto ao lado estava silencioso. Aquela garota que se dizia minha irmã, não sei o que estava fazendo. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para meu melhor amigo, a Fei. Meus pais voltaram de viagem. E me trouxeram uma irmã. A Fei respondeu em segundos. Que demais! Ela é bonita? Pensei no rosto pálido e nos olhos como buracos negros de Liu Huyan. Bonita, ela é bonita. Só que um pouco assustadora. Manda uma foto. Hesitei um pouco. Não é legal tirar fotos de outras pessoas sem permissão. Enquanto pensava nisso, de repente, ouvi passos leves parando em frente à minha porta. Prendi a respiração. Olhei para a sombra sob a fresta da porta. A maçaneta girou lentamente. Saltei de repente. Peguei o abajur da mesa. Quem é? A porta se abriu. Liu Huyan estava parada na porta, vestindo uma camisola branca, com os cabelos negros soltos. Sob o luar, ela parecia um fantasma. Irmãozinho, ainda não está dormindo, ela disse suavemente. Sua voz era suave como seda. Você quer o quê? Eu segurava o abajur, minha voz tremendo. Ela inclinou a cabeça para me olhar. De repente, ela sorriu. O irmãozinho está com medo de mim? Ela deu um passo à frente. Eu só vim trazer um copo de leite quente para você, para beber antes de dormir. Só então percebi que ela realmente segurava um copo de leite. Ela caminhou até minha cama e colocou o copo na mesa de cabeceira. Então, ela estendeu a mão e acariciou minha cabeça. Bom garoto. Beba e durma cedo, ela disse, seus dedos passando suavemente entre meus cabelos.
Amanhã, a irmã vai te fazer o café da manhã. Fiquei todo rígido, era verdade. Liu Huyan, de avental, estava na cozinha. Virou-se para mim com um sorriso e disse, meu irmão já acordou. Vá se lavar rápido, o café da manhã está quase pronto. Fiquei parado ali. Essa cena é muito estranha. Uma estranha que apareceu ontem está na cozinha da minha casa. Atarefada como uma dona de casa. Ao me lavar, descobri que minha escova de dentes tinha sido trocada por uma nova. A toalha também foi trocada por uma azul grande. Havia uma fileira de produtos de cuidados com a pele no balcão, todos de marcas que eu nunca tinha visto. Onde está minha escova de dentes? Saí correndo do banheiro, perguntando. Nem sequer levantou a cabeça, examinando a ombreira. Esta escova está toda deformada, não vai limpar bem as marcas de mordida. Aquela era minha escova de dentes favorita, usei por 2 anos. Ela finalmente virou a cabeça. Com um sorriso gentil e arrepiante no rosto, agora o irmãozinho tem uma irmã. A irmã vai cuidar bem de tudo para você. Abri a boca, mas não consegui dizer nada. O olhar dela me deu calafrios nas costas. Havia uma obsessão mórbida ali, como se eu fosse um brinquedo perdido e encontrado. Depois do café da manhã, meus pais anunciaram que iriam para o interior visitar minha avó e só voltariam em 3 dias. Vocês vão deixar eu e uma estranha sozinhos em casa? Perguntei, incrédulo. Huyan não é uma estranha. Minha mãe deu um tapinha no ombro de Liu Huyan, dizendo, agora ela faz parte da nossa família. Meu pai se aproximou do meu ouvido e sussurrou. Filho, essa garota é boa, aproveite a oportunidade. Quase vomitei sangue. Será que eles entenderam algo errado? Assim que meus pais foram embora, Liu Huyan mudou instantaneamente. Segurando meu pulso com firmeza, ela me levantou, revelando-se incrivelmente alta. Agora, irmãozinho. Ela aproximou o rosto do meu, sua respiração espirrando no meu pescoço. Vamos conversar sobre as regras da casa. Casa. Regras da casa. Ela assentiu. Sua outra mão tirou uma tesoura de não sei onde e a agitou na minha frente. Primeiro, tem que voltar para casa antes das 10 da noite. Uma das minhas camisetas caiu no chão. Então o irmãozinho terá menos roupas. Isso não é ter uma irmã, é ter um tirano. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo. Liu Huyan controlou toda a minha vida, decidindo o que eu comia, o que eu vestia, que horas eu dormia e até que programas de televisão eu assistia. Eu tentei resistir, mas sempre me deparava com aquela tesoura misteriosa e seus olhos impassíveis. O mais assustador era que ela realmente parecia se considerar minha irmã. Ela aparecia de repente enquanto eu jogava videogame. Colocava suas mãos geladas nos meus olhos e dizia, irmãozinho, jogar por muito tempo não faz bem aos olhos. Ela silenciosamente jogava fora a comida que eu pedia por delivery e então me servia uma refeição nutritiva feita por ela. Até quando eu ia ao banheiro, ela perguntava do lado de fora da porta, irmãozinho, precisa da ajuda da irmã? Na terceira noite, finalmente explodi. Chega! Derrubei no chão o jantar que ela havia preparado com tanto cuidado. Você não é minha irmã. Você é apenas uma estranha aleatória. Fora da minha casa. Liu Huyan permaneceu parada, olhando inexpressivamente para a comida no chão. Então ela lentamente se agachou e começou a recolher os pedaços um por um. O irmãozinho está bravo? Ela disse baixinho, com um prazer estranho na voz. Um irmãozinho bravo também é fofo. Virei-me para ir embora, mas de repente fui abraçado por ela por trás. Seus braços me abraçaram firmemente pela cintura como um torno, colada nas minhas costas. Não afaste a irmã. Sua voz de repente ficou embargada pelo choro. O irmãozinho é o único parente da irmã. Meu coração estremeceu. O desespero e a solidão em sua voz eram muito reais. Por um momento, esqueci de lutar. Justamente nesse momento, ela de repente me soltou. Virou-se para mim e a maldita tesoura apareceu novamente em sua mão. No entanto, ela inclinou a cabeça e a tesoura tocou levemente meu peito. Se o irmãozinho realmente não quiser mais a irmã vai arrancar o coração do irmãozinho e ficar para sempre ao meu lado. Assim, nunca mais nos separaremos. Certo. Minhas pernas ficaram bombas e o suor frio encharcou minhas costas. O luar entrava pela janela, seus olhos refletindo uma luz animalesca. Eu estou brincando. Dei 2 risadinhas secas. A irmã é a melhor. Ela imediatamente exibiu um sorriso radiante e a tesoura desapareceu magicamente. Bom garoto. A irmã vai fazer um lanche da noite para você. Olhando para suas costas enquanto ela saía pulando, desabei no chão. Essa mulher é absolutamente louca. Louca de pedra. No dia em que meus pais voltaram,
Corri para eles como se estivesse vendo salvadores. Pai, mãe, mandem ela embora. Ela é uma louca. Meus pais me olhavam desconfiados, alternando o olhar entre mim e Li Ruian, que sorria discretamente ao meu lado. O que aconteceu, Li Rui? Perguntou minha mãe. Li Rui ficou com os olhos vermelhos. Talvez eu não seja boa o suficiente. Meu irmãozinho não gosta que eu cuide dele. Ela baixou a cabeça, 2 lágrimas caindo no momento certo. Eu fiquei boquiaberto. Essa atuação. O Oscar lhe deve uma estatueta. Mãe, meu pai disse severamente. Como você pode tratar sua irmã assim? Li Rui se preocupa tanto com você. Ela me ameaçou com uma tesoura. Eu denunciei. Tesoura? Minha mãe pareceu confusa. Que tesoura? Eu virei a cabeça para olhar para Li Rui. Ela piscou inocentemente, segurando uma tesoura de brinquedo de plástico. O irmãozinho deve ter tido um pesadelo, ela disse suavemente. Sua irmã só estava usando isso para cortar as linhas soltas para você. Eu desabei completamente. Essa mulher é terrível demais. À noite, tranquei a porta do meu quarto e liguei para a Fi. Irmão, socorro! Aquela mulher é uma pervertida. Sério? A Fi perguntou animadamente. Quão pervertida? Ela controla tudo sobre mim e me ameaça. Não. A Fi assobiou. Isso não é um típico atributo de asterisco e Yandere asterisco? Você é um cara de sorte. Sorte nada. Eu abaixei a voz. Ela pode querer me matar. Isso é ainda mais emocionante. A Fi, esse pervertido, ficou ainda mais animado. Amanhã vou à sua casa para ver com meus próprios olhos. Depois de desligar o telefone, eu estava prestes a dormir quando de repente ouvi o som da fechadura da porta girando. Eu observei aterrorizado a maçaneta da porta girar lentamente. Graças a Deus eu tranquei a porta. Irmãozinho, a voz de Li Ruin veio de fora da porta. Doce e enjoativo. Abra a porta. Sua irmã preparou leite quente para você. Não, não precisa. Eu já estou dormindo. Minha voz tremia. Lá fora ficou em silêncio por alguns segundos, então eu a ouvi rir baixinho. Tudo bem, então boa noite, irmãozinho. Tenha bons sonhos. Seus passos foram desaparecendo gradualmente. Eu soltei um suspiro de alívio. Mas de repente percebi um bilhete enfiado por baixo da porta. Eu o peguei tremendo. Estava escrito em uma bela caligrafia. O jeito que o irmãozinho tranca a porta é tão fofo. Mas sua irmã ainda vai te ver amanhã. Eu olhei para aquele coraçãozinho, sentindo um arrepio por todo o corpo. Não dá para viver assim. No dia seguinte ao retorno dos meus pais, decidi procurar a Fi para me refugiar. Tem certeza de que vai sair? Irmãozinho. Li Ruin estava parada na varanda, enrolando as pontas do cabelo nos dedos. A tesoura de plástico estava girando em sua outra mão como um moinho de vento. Eu engoli em seco. Vou jogar videogame na casa de um amigo. Ela de repente se aproximou, tão perto que eu podia contar o número de cílios dela. Qual amigo? Menino ou menina? Onde ele mora? Que horas volta? A Fi. Menino. No condomínio ao lado. Antes de escurecer, eu disse tudo de uma vez. Minhas costas já estavam contra o painel da porta. Li Rui inclinou a cabeça para me olhar, seus olhos negros como 2 poços sem fundo. Então ela sorriu e estendeu a mão para arrumar minhas roupas. Volte antes das 10. Caso contrário, sua irmã ficará preocupada. Eu me senti aliviado como se tivesse recebido uma anistia e saí correndo. A casa de Afi estava cheia de uma mistura de cheiro de macarrão instantâneo e meias. Eu me joguei em sua cadeira de jogos. Como um peixe encalhado. Então, Afi se aproximou animadamente. Essa irmã realmente te ameaçou com uma tesoura? Absolutamente. Eu bebi um gole de Coca-Cola. Ela também monitora cada movimento meu. Até quando vou ao banheiro, ela pergunta se preciso de ajuda. Afi coçou o queixo. Parece algum tipo de sogra. Que sogra? Eu peguei uma almofada e joguei nela. Minha vida está em perigo. Então chame a polícia. Eu fiquei em silêncio. Para ser honesto, embora Li Rui seja assustadora, além daquela tesoura, ela realmente não me machucou. E a comida que ela faz é realmente deliciosa. Quando voltei para casa ao entardecer, descobri que a sala de estar estava totalmente renovada. A roupa suja foi lavada, o lixo também foi jogado fora, e até mesmo minha coleção de 3 anos de revistas Men's Health estavam todas bem organizadas na estante, embrulhadas em filme plástico. Irmãozinho voltou? Li Rui estendeu a cabeça para fora da cozinha. Lave as mãos e venha comer. Na mesa de jantar havia costelas de porco cozidas, peixe cozido no vapor e sopa de abóbora. O aroma fez minha barriga roncar incontrolavelmente.
Primeiro beba a sopa. Ela serviu uma tigela e empurrou para minha frente, os olhos curvados como luas crescentes. A irmã cozinhou por 3 horas. Hesitei e tomei um gole, quase queimando a língua. Li Ruin apoiou o queixo nas mãos, olhando para mim, com um sorriso satisfeito nos lábios. Está gostoso? Está bom. Insisti, mas a minha mão já estava honestamente pegando uma segunda costela. De repente, ela segurou a minha mão. Irmãozinho, o que devemos dizer antes de comer? Devemos dizer obrigado, irmã. Os dedos dela estavam frios como gelo, enrolando-se em mim como uma cobra. Senti um arrepio no couro cabeludo. Oh, obrigado, irmã. Bom menino. Ela soltou a minha mão e ainda aproveitou para limpar a gordura do canto da minha boca. Depois do jantar, larguei-me no sofá para assistir televisão. Li Ruin trouxe frutas e sentou-se naturalmente ao meu lado. Quando a perna dela tocou a minha, saltei como se tivesse levado um choque. Vou tomar banho. No banheiro, descobri que o sabonete líquido tinha sido trocado por um com aroma de lavanda e que havia um frasco extra de esfoliante na prateleira. No espelho, estava escrito com batom: irmãozinho, cuide bem da sua pele. Quitei aquele coração. O coração acelerou. Desci as escadas, mal tinha vestido as calças. A porta se abriu de repente. Irmãozinho, suas cuecas. Li Ruin estava parada na porta, segurando minhas cuecas boxer na mão. A voz morreu na garganta. Nossos olhos se encontraram. Gritei e peguei uma toalha para cobrir a parte inferior do meu corpo. Saia! Ela não se moveu, os olhos fixos nos meus músculos abdominais. Irmãozinho, que corpo bom! Você é uma pervertida. Peguei o shampoo e joguei nela. Ela desviou-se graciosamente. Rindo, fechou a porta. Da próxima vez, a irmã esfrega suas costas, ok? À noite, tive um pesadelo. Sonhei que Li Ruin cortava meu peito com uma tesoura, tirava meu coração e colocava em um pote de vidro. Acordei coberto de suor. Mas descobri que havia uma figura sentada ao lado da cama. Teve um pesadelo? A voz de Li Ruin estava extraordinariamente clara na escuridão. Fiquei tão assustado que quase caí da cama. Como você entrou? A porta não estava trancada? Ela estendeu a mão para tocar minha testa. Os dedos estavam gelados como gelo. Tanto suor! A irmã vai te ajudar a limpar. Fiquei rígido enquanto ela usava lenços umedecidos para limpar meu peito. A respiração dela soprava no meu pescoço, com cheiro de bala de menta. Irmãozinho, o coração está batendo tão rápido. Ela inclinou-se. A palma da mão colou no meu peito esquerdo. É por causa do medo ou da excitação? Medo. Claro que é medo. Recuei, e a parte de trás da minha cabeça bateu na cabeceira da cama. De repente, ela se inclinou, os lábios quase tocando meu ouvido. Mentira. Depois de dizer isso, ela se levantou e saiu, com passos leves como os de um gato. Fitei o teto até o amanhecer. No fim de semana, meus pais saíram de novo. Antes de sair, minha mãe ainda enfiou secretamente uma caixa de camisinhas na minha mão. Quase morri ali mesmo. Mãe, nós não temos esse tipo de relação. É só questão de tempo. Minha mãe piscou para mim. Rui é uma garota tão boa, não a decepcione. Olhei desesperadamente para Li Ruin, que acenava obedientemente para se despedir dos meus pais, e quando se virou, me mostrou um sorriso diabólico. Agora, só restam mais 2 em casa, irmãozinho. Dei 2 passos para trás. Você, o que você quer? Limpeza geral. Ela jogou um avental para mim. Comece com o seu chiqueiro. Em seguida, vieram as 6 horas mais terríveis da minha vida. Li Ruin era como um aspirador de pó humano, varrendo todos os cantos do meu quarto. Minhas figuras de edição limitada foram limpas com lenços de álcool, os discos de jogos foram reordenados em ordem alfabética e todos os lençóis e fronhas foram trocados. O que é isso? Ela pegou uma pilha de papéis. Rascunhos de mangá. Não toque! Dei um salto para pegar, mas ela desviou-se habilmente. Folheou rapidamente. Irmãozinho, você desenha muito bem. Ela tirou uma folha. Gosto especialmente do busto dessa garota. Está desenhado de forma muito realista. Meu rosto ficou vermelho como um caranguejo cozido. Me devolva. Pode ser. Ela ergueu os rascunhos. Beija sua irmã uma vez e eu te devolvo. Nem pensar. Ela tirou uma tesoura de algum lugar. Eu te ajudo a retocar a imagem. Vendo a tesoura se aproximando da minha criação, eu cedi. Dei um beijo rápido na bochecha dela, mais leve do que uma picada de mosquito. Mas Li Ruin pareceu ter sido pausada. Toda a pessoa ficou rígida no lugar, e suas bochechas ficaram lentamente vermelhas.
Aproveitei a oportunidade para pegar de volta os rascunhos. Mas descobri que os olhos dela estavam marejados, como um gato encharcado pela chuva. Irmãozinho, a voz dela de repente ficou suave. Mais uma vez, por favor? Não. Eu abracei os rascunhos e me escondi no canto da parede. Ela sentou-se de joelhos na cama, fazendo beicinho de forma ressentida. Mesquinho. Naquela noite, descobri que já estava um pouco acostumado à presença de Liu Huyan. Quando ele estava na cozinha cantarolando enquanto cozinhava, eu até achei a cena bem aconchegante. Irmãozinho, experimente isto. Ele pegou um pedaço de frango e levou à minha boca. Inconscientemente, abri a boca, e então percebi que era um beijo indireto. Quase me contive. Está gostoso? Ele perguntou ansiosamente, e eu balancei a cabeça. Não ouso olhar nos seus olhos. Então, recompense a irmã. Que recompensa? Ajude-me a secar o cabelo. Então, agora estou sentado no sofá, Liu Huyan encostado entre minhas pernas. O cabelo cobre meus joelhos, o secador de cabelo zumbia suavemente, e seus fios de cabelo continuam entrando no meu nariz. A técnica do irmãozinho é boa. Ele olhou para cima, o decote bem aberto, expondo a clavícula e um pedaço de branco como a neve. Eu me forcei a olhar para o relógio na parede. Você não se mexa. O irmãozinho está envergonhado. Ele de repente se virou e abraçou minha cintura com as duas mãos. O rosto está tão vermelho. O secador de cabelo caiu no chão. O som do meu batimento cardíaco é tão alto que provavelmente todo o prédio pode ouvir. Liu Huyan, tentei afastá-lo. Já chega. Seu corpo endureceu, e seus olhos de repente ficaram vermelhos. Como você me chamou? Liu Huyan? Errado. Ele de repente apertou o meu queixo. Chame de irmã. Fui assustado pela loucura em seus olhos. Irmã, eu chamei. Irmã, irmã. Ele imediatamente mudou de rosto, o sorriso doce como mel. Bom menino. Então, me beijou na testa e pulou levemente. Vou cortar frutas. Olhando para suas costas pulando, toquei no lugar onde fui beijado. O humor é complicado como uma paleta de cores derrubada. No meio da noite, fui acordado pela vontade de urinar e fui ao banheiro atordoado. Mas descobri que a cozinha estava iluminada. Liu Huyan estava de costas para mim, seus ombros tremendo ligeiramente. Irmã, eu tentei chamá-la, e ela rapidamente se virou, escondendo algo atrás dela, mas eu ainda vi. Era um frasco de remédios. Irmãozinho, por que você acordou? Sua voz estava um pouco rouca. Você está doente? Ela balançou a cabeça e enfiou o frasco de remédios no bolso. Apenas vitaminas. Vá dormir logo. Eu hesitei por um momento e reuni coragem para me aproximar. Deixe-me ver. Não posso. Ele deu um passo para trás. Seus olhos cintilavam. Ficamos parados por alguns segundos. Ele de repente suspirou. Tirou o frasco de remédios e me entregou. Antidepressivos. Já tomei metade. Eu o olhei chocado. Ele sorriu, o sorriso frágil como espuma. Assustei o irmãozinho? Está tudo bem. Ele pegou o frasco de remédios de volta. É um problema antigo. Não conte aos pais, ok? Eu não sabia o que dizer. Só pude concordar com a cabeça. Ele estendeu a mão e tocou minha cabeça. Bom menino. Vá dormir. Voltando para a cama, eu me revirei e virei. Liu Huyan tomando remédios e a figura solitária pairavam em minha mente. O que ele passou? Por que ele é tão obcecado por mim, este irmãozinho? No dia seguinte, levantei com olheiras. Descobri que o café da manhã já estava pronto. Liu Huyan não estava lá. Havia um bilhete na mesa. Fui comprar vegetais. Voltarei em breve. O leite está no micro-ondas. Aqueça por 1 minuto antes de beber. Sua irmã que te ama. Eu vi aquele coraçãozinho. Meu peito apertou inexplicavelmente. A Fei de repente ligou. Irmão, venha rápido para a Comic Con. Tem muitos cosplayers. Eu hesitei por um momento. Minha irmã. Traga-a junto. Deixe-a fazer cosplay de algum personagem. Definitivamente será o destaque desta edição. Eu estava prestes a xingar quando a porta se abriu. Liu Huyan entrou carregando grandes e pequenos pacotes. Me viu segurando o telefone e inclinou a cabeça. A Fei nos chamou para ir à Comic Con. Eu retribuí o olhar e disse involuntariamente. Seus olhos brilharam. Encontro? Não é. Meia hora depois, estávamos parados na entrada da Comic Con. Liu Huyan entrou com um vestido branco profundo, cabelos pretos soltos, puro como uma universitária. Se você ignorar sua mão segurando firmemente meu braço, irmãozinho. Ela se aproximou do meu ouvido. Por que aquela garota está olhando? Eu segui seu olhar. É uma garota fazendo cosplay de Raiden Shogun.
Ela está olhando para a placa, certo? Está? Com os olhos semicerrados, Liu Huyan apertou minha cintura com os dedos. Ela não gosta que fiquem olhando para as minhas coisas. Aí, dói. Eu não sou coisa. Não, espera. Eu sou coisa. Ei! A Fei correu na minha direção. Ao ver Liu Huyan, instantaneamente ficou com medo, dizendo baixinho para mim, caramba! Procurando algo. Quando me viu, seus olhos brilharam imediatamente. Irmãozinho, ela correu até mim e me abraçou pelo braço. Alguém estava incomodando a irmã. Aqueles rapazes fortes e paqueradores foram embora sem jeito. Você estava lidando muito bem com isso. Meu irmãozinho está comprando chá para ela disse vagamente, mordendo o canudo. Quer que o irmãozinho a proteja? Essa frase, dita de forma manhosa, fez meu coração errar uma batida. No caminho para casa, passamos por uma loja de animais. Liu Huyan estava debruçada na vitrine, olhando para um mainá. Gosta? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Ele me lembra o irmãozinho. Parece meio bobo, ela riu, cutucando minha bochecha, mas é muito fofo. Eu vi aquele coração. Meu dedo pairou sobre a tela por um longo tempo, finalmente respondendo com um boa noite. Irmã, assim que enviei, me arrependi e enfiei o rosto no travesseiro. Droga, acho que estou começando a me acostumar com esse título. No meio da noite. A maçaneta da porta girou novamente. Eu fingi estar dormindo e senti o colchão afundar ligeiramente. Liu Huyan deitou-se suavemente ao meu lado, envolveu minha cintura com o braço e encostou o rosto nas minhas costas. Irmãozinho, ela disse baixinho, não odeie a irmã. Sua voz estava embargada pelo choro, fazendo meu coração apertar. Eu queria me virar, mas tinha medo de assustá-la, então continuei fingindo estar dormindo, com o rosto grudado nas minhas costas. Irmãozinho, ela disse baixinho, não odeie a irmã. Sua voz estava embargada pelo choro, fazendo meu coração apertar. Eu queria me virar, mas tinha medo de assustá-la, então continuei fingindo estar dormindo. Depois de um tempo, sua respiração ficou uniforme. Eu virei a cabeça silenciosamente e a vi encolhida. Lágrimas ainda estavam penduradas em seus cílios, como uma criança insegura. Eu suspirei suavemente. Preparei para ela um prato de bolinhos de água. De manhã, abri meus olhos. Por um capricho, afastei suavemente a franja de seu rosto. Liu Huyan adormecida parecia inofensiva. Os cílios projetavam pequenas sombras em seu rosto, e um leve sorriso pairava em seus lábios. De repente, o celular vibrou. A Fei mandou uma mensagem. Irmão, vai vir ao jogo de basquete hoje. Eu estava prestes a responder quando Liu Huyan em meus braços se moveu e abriu os olhos lentamente. Ela ergueu os olhos atordoada. Quando me viu, seus olhos brilharam. O irmãozinho acordou. Bom dia. Espere. Eu me calei rapidamente. Mas ela já tinha me beijado na bochecha e pulado da cama. Vou fazer o café da manhã. Observando suas costas alegres, toquei o lugar onde fui beijado e suspirei. Estranhamente, desta vez eu não me senti particularmente irritado. Na mesa de jantar, eu disse hesitantemente, a Fei me chamou para jogar basquete hoje. A mão de Liu Huyan cortando bacon parou por um momento. A ponta da faca deixou uma marca profunda na tábua de corte. Que horas você volta? À tarde, talvez. Volte antes das 1 para almoçar, ela disse sem levantar a cabeça. A irmã fez costelinha agridoce, que você adora. Eu abri a boca, mas no final só disse, ok. Na quadra de basquete, a Fei piscou para mim. Sua irmã não veio te vigiar. Ela mudou completamente e eu disse, quicando a bola. Ultimamente. Normal, a Fei levantou as sobrancelhas exageradamente. Ela não te ameaça mais com a tesoura? Não sobe mais na sua cama no meio da noite? Eu arremessei uma bola de 3 pontos. Não é isso. É só que não a sinto mais tão assustadora. Você está perdido. A Fei balançou a cabeça. Síndrome de Estocolmo. No caminho para casa. Eu entrei numa floricultura por capricho e comprei alguns girassóis. O florista perguntou se eu queria escrever um cartão. Eu hesitei por um momento e escrevi, obrigado, irmã. Quando Liu Huyan abriu a porta, seus olhos se arregalaram. Para mim. Uhum. Eu entreguei as flores a ela sem jeito. Vi que você sempre compra flores brancas. É muito sóbrio. Ela abraçou as flores, de repente com os olhos marejados, e então me abraçou com força.
O meu irmãozinho é o melhor. Doutor Huang, o remédio. Lembrei-me daquele pote que vi com medicamentos para o cancro. Hesitei muito e peguei no telemóvel para ver, lembrei-me. Mas fui repentinamente abraçado por trás. Irmãozinho está a espreitar o telemóvel da irmã. A voz de Liu Huyan soou ao meu ouvido. Com um sorriso, fez-me implorar por misericórdia. Desajeitadamente, coloquei o telemóvel no lugar. Não. Ela virou-se para minha frente, os dedos deslizando suavemente pelo meu queixo. Se queres ver, podes perguntar diretamente à irmã. Ela desbloqueou o telemóvel. A irmã dá-te à vontade, podes ver o que quiseres. Mas eu não ousava aceitar. Não é preciso. Bom menino. Ela de repente desfez o sorriso. Os segredos da irmã, só quando estiver pronta é que os contará ao irmãozinho. Está bem? A fragilidade nos seus olhos passou num instante, amolecendo-me inexplicavelmente o coração. À tarde, estava enroscado no sofá a jogar jogos quando Liu Huyan se aproximou. Apoiou a cabeça nas minhas pernas. Os meus dedos tremeram e a personagem morreu. Irmãozinho, concentra-te. Ela olhou para cima, os dedos a fazerem círculos no meu joelho. Assim não consigo concentrar-me. Então o irmãozinho não jogue. Ela sentou-se. Sentou-se a cavalo nas minhas pernas. Brinca com a irmã então. Quase deixei cair o comando de jogo. Liu Huyan, chama a irmã. Ela aproximou-se. A distância era quase nula. Os nossos olhos encontrarão-se. As suas pupilas eram negras e profundas. Conseguia sentir o cheiro à pastilha elástica de hortelã no seu hálito. O meu coração batia descontroladamente. Não sabia se era de medo ou... A campainha tocou de repente. Saltamos ao mesmo tempo. A Fei estava à porta. Olhou para mim, depois para Liu Huyan, com as roupas desarrumadas, e deu um sorriso significativo. Desculpa incomodar. Não, nada disso. Quase que a arrastei para dentro. Chegaste na hora certa. Liu Huyan já tinha voltado ao seu ar dócil. Olá, A Fei. Queres sumo de fruta? A Fei disse-me em voz baixa. Isto é o que tu chamas de não ser assim tão assustadora? À noite, os meus pais não estavam em casa. A Fei ficou para jantar. Liu Huyan preparou uma mesa cheia de comida. Durante o jantar, não parava de me pôr comida no prato e até me limpava a boca com um lenço. A Fei olhava estupefacta. Vocês são mesmo só irmãos? A Fei não resistiu a perguntar. Claro. Liu Huyan sorriu. Eu sou a irmã dela, ela é o meu. Ela olhou para mim com um olhar profundo. Irmãozinho. Depois de a Fei sair, Liu Huyan disse de repente. Irmãozinho, amanhã acompanha a irmã a um sítio. Está bem. Aonde? É segredo. Ela piscou o olho. Conta como um encontro. Não é um encontro. No dia seguinte, Liu Huyan levou-me a um cemitério nos arredores da cidade. Ela segurava crisântemos brancos e caminhou familiarmente até uma lápide. Na lápide estava gravado túmulo de Ai de Liu Xiaoyang. Na foto, estava um rapaz que se parecia um pouco comigo. Olhei para a foto em choque. Este é o meu irmãozinho. Liu Huyan pousou as flores. A voz suave. Morreu num acidente de carro há 5 anos. Ela ajoelhou-se em frente à lápide. Os dedos a acariciar a foto. Xiaoyang adorava costeletas de porco agridoce que eu fazia. Estava sempre a pedir-me para lhe contar histórias. A voz dela ficou cada vez mais baixa. No dia em que ele morreu, eu não tomei conta dele. Finalmente percebi por que é que ela era tão obcecada por mim, este irmãozinho. Eu era um substituto. Desculpa. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia. Quando te vi pela primeira vez, pensei que o Xiaoyang tinha voltado. Ela olhou para mim. Lágrimas a caírem silenciosamente. Vocês são tão parecidos. Agachei-me. Hesitei um pouco e abracei-a suavemente. Irmã. Ela tremia nos meus braços, como um pequeno animal ferido. Naquele momento, já não tinha medo da sua possessividade doentia. Só sentia pena. No caminho para casa, Liu Huyan segurou a minha mão com mais força do que nunca. Irmãozinho. Ela disse de repente, a irmã não te vai forçar mais. Eu percebi. Ela olhou para longe. Tu não és o Xiaoyang. E eu não devia tratar-te como ele. Eu não esperava que ela dissesse aquilo. Então, ainda vais morar na minha casa? Ela parou e virou-se para mim. Queres que eu vá embora? Fiquei perplexo. Há um mês, eu desejava que ela desaparecesse. Mas agora, a minha cabeça estava uma confusão. Acostumado a morar com você, os olhos dele brilharam e de repente ele se atirou para me abraçar. Então a irmã ficará. Porém, ele deu um passo para trás. Falando sério, como Liu Huyan, não como substituto de ninguém. Eu balancei a cabeça,
De repente senti uma pedra enorme caindo do meu coração. À noite, eu bati na porta dele por iniciativa própria. Irmã, vamos assistir a um filme. Ele olhou para mim surpreso. Sério? Na sala de estar. Nós nos sentamos lado a lado no sofá. Quando o filme de terror chegou à parte assustadora, Liu Huyan agarrou meu braço. Desta vez eu não me esquivei. Irmãozinho não tem medo? Ele perguntou em voz baixa. Tenho, eu disse a verdade, mas tenho mais medo de você tirar uma tesoura de repente. Ele riu. Aquela tesoura é de plástico, lembra? Mas você me beliscou e doeu de verdade. Ele se aproximou. A respiração dele borrifou na minha orelha. A irmã vai massagear para você. Minhas orelhas queimaram. Mas eu não me esquivei. A luz do filme estava impressa no rosto dele. Eu percebi que quando ele sorria, ele tinha uma pequena covinha na bochecha. À noite, entre o sono e a vigília, senti alguém subindo na minha cama. Liu Huyan, como de costume, se enfiou nos meus braços. Mas desta vez ele perguntou baixinho. Posso? Eu estava sonolento e confuso. E murmurei um pu. Ele se aproximou cautelosamente, com o braço em volta da minha cintura. Mais gentil do que nunca. Na manhã de fim de semana, fui despertado por um aroma. Abri a porta e vi Liu Huyan amarrando um avental, ocupado na cozinha. O sol brilhava através da janela sobre ele, dando-lhe uma camada dourada. Ele estava cantando. E o cabelo estava amarrado descuidadamente em um rabo de cavalo, revelando a nuca branca. Acordou. Ele virou a cabeça e sorriu para mim. O café da manhã estará pronto em breve. Eu fiquei parado ali, pasmo. Um mês atrás, essa cena teria sido um pesadelo para mim, mas agora, inexplicavelmente, tenho uma sensação de lar. Na mesa de jantar, havia ovos fritos e bacon, meus favoritos. E uma xícara de leite fumegante. Liu Huyan estava sentado do outro lado, com as mãos no queixo, olhando para mim. Está gostoso? Eu abaixei a cabeça e comi, sem ousar olhar nos olhos dele. Desde o dia do banho, nossa relação se tornou sutil. Ele não me força mais a chamá-lo de irmã, nem me ameaça mais com uma tesoura no meio da noite, mas eu me sinto ainda mais desconfortável. Irmãozinho, ele disse de repente, vamos a um lugar hoje. Aonde? Hospital. Ele largou os achis. Exame de acompanhamento. Só então notei as olheiras fracas sob seus olhos. Lembrei-me dos remédios que vi naquela noite e balancei a cabeça. Tudo bem. No departamento de psicologia do Hospital Municipal, Liu Huyan me conduziu habilmente pelo corredor. Ao esperar, ele estava apertando os dedos nervosamente. Por um capricho, peguei a mão dele. Está tudo bem. Ele olhou para mim surpreso e então abriu um sorriso, entrelaçando secretamente os dedos com os meus. A doutora Huang era uma mulher amável de meia idade. Ao me ver, ela ergueu as sobrancelhas. Este é meu irmãozinho, disse Liu Huyan, com orgulho na voz. Durante a consulta, esperei do lado de fora da porta. Através do vidro, vi Liu Huyan com a cabeça baixa, dizendo algo animadamente. A doutora Huang continuou acenando com a cabeça e anotando. Uma hora depois, a porta se abriu. Os olhos de Liu Huyan estavam vermelhos, mas a expressão estava muito mais relaxada. E então, eu me levantei. A médica disse que eu estou progredindo. Ele disse em voz baixa e então se virou para a doutora Huang. Este é o Modou, meu atual irmãozinho. A doutora Huang olhou para mim com um olhar significativo. Huyan me contou muito sobre você. Obrigado por cuidar dele. Eu balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Cuidar? Claramente ele que estava cuidando de mim o tempo todo. No ônibus a caminho de casa, Liu Huyan adormeceu no meu ombro. A respiração dele estava uniforme. E os cílios tremiam ligeiramente, como uma criança cansada. Ajustei suavemente minha postura, para que ele ficasse mais confortável. Irmãozinho, ele murmurou como em um sonho. E se aconchegou mais em meus braços. Meu coração falhou uma batida. À noite, eu sugeri proativamente assistirmos a um filme, e Liu Huyan assentiu surpresa, depois tirou um monte de lanches do quarto. Nós nos sentamos no sofá, e ela naturalmente se aproximou, com a cabeça apoiada no meu ombro. No meio do filme, de repente senti meu ombro quente. Ela estava chorando. O que foi? Procurei freneticamente por lenços de papel. Não é nada, ela enxugou as lágrimas. É que, obrigada por ir ao hospital comigo. Antes eu ia sozinha. Senti um aperto no peito e estendi a mão para acariciar seu cabelo. Eu vou com você sempre. Ela olhou para mim, com os olhos brilhando. De verdade. De repente, ela se atirou em mim, me abraçando com tanta força, que quase me sufocou.
Você é o melhor irmão do mundo. Eu a deixei me abraçar, impotente, sentindo o cheiro de shampoo em seu cabelo. Estranhamente, eu não odiei essa sensação. À noite, tive um sonho em que Liu Huyan estava longe, sorrindo para mim. Eu queria persegui-la, mas não conseguia me mover. Quando acordei, descobri que ela estava sentada ao lado da minha cama, olhando para mim em silêncio. Irmã, eu chamei atordoado. Você estava sonhando? Ela disse suavemente. Você estava chamando meu nome o tempo todo. Só então percebi que estava encharcado de suor. Liu Huyan usou uma toalha úmida para limpar suavemente minha testa. Com um gesto incrivelmente gentil. Com o que você sonhou? Ela perguntou. Esqueci. Menti. Ela sorriu. Sem insistir. Durma, eu estou aqui com você. Fechei os olhos, sentindo sua mão batendo levemente nas minhas costas, como uma mãe embalando um filho para dormir. Gradualmente, voltei a adormecer. No dia seguinte era fim de semana. Fomos juntos ao supermercado fazer compras, Liu Huyan empurrando o carrinho, como uma garota normal, indecisa sobre qual marca de iogurte comprar. Olhando para seu rosto sério, de repente percebi que fazia muito tempo que eu não a via como aquela irmã maníaca. Irmão, o que você acha deste? Ela levantou 2 caixas de morangos, comparando os tamanhos. Tanto faz, respondi casualmente. Não, temos que escolher um, ela disse teimosamente, para o meu irmão. É claro que tem que ser o melhor. No final, compramos um monte de coisas. Na hora de pagar, a caixa perguntou sorrindo. Vocês são um casal? Não, neguei imediatamente, eu sou a irmã dela. Liu Huyan disse docemente, mas apertou minha cintura com força. No caminho para casa, ela ficou amuado. Na porta de casa, ela disse de repente, irmão, não gosto que as pessoas confundam nosso relacionamento. Ah, por quê? Ela mordeu os lábios. Eu não quero ser apenas sua irmã. Fiquei paralisado, com o cérebro desligado. Eu gosto de você, ela hesitou, não do jeito que gosto de um irmão. Meus ouvidos zumbiam, meu coração batia tão rápido que queria sair do meu peito. Liu Huyan, gosta de mim? Você não precisa responder agora. Ela abaixou a cabeça. Eu sei que é repentino. Eu abri a boca, mas não sabia o que dizer. Ela forçou um sorriso, pegou as sacolas de compras e entrou na cozinha. Fiquei parado ali, sentindo o mundo girar. Nos dias seguintes, a atmosfera entre nós ficou estranha. Liu Huyan não era mais tão pegajosa como antes, mas sempre que nossos olhos se encontravam, ela rapidamente desviava o olhar. À noite, ela também não entrava mais sorrateiramente no meu quarto, mas dormia obedientemente em sua própria cama. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto. Eu gosto de Liu Huyan. Essa pergunta girava em minha mente. Ela é linda, gentil, embora às vezes seja assustadora, cozinha bem, e se importa tanto comigo. Mas ela é minha irmã. Apesar de ser apenas nominalmente, na sexta-feira à noite, a Fei me chamou para beber. Depois de alguns copos, contei a ela a história toda, detalhe por detalhe. Que loucura, Fei bateu na mesa, é só transformar a irmã em namorada. Esse não é o sonho de todo nerd. Some daqui, dei um chute nela. Estou falando sério. Você gosta dela? Fiquei em silêncio. Gostar? Lembrei de como ela cantarolava enquanto cozinhava. Lembrei da temperatura quando ela se apoiava no meu ombro. Lembrei dos olhos brilhantes quando ela disse que gostava de mim. Meu coração acelerou novamente. Já era, Fei balançou a cabeça. Você se apaixonou. Quando cheguei em casa, já era meia-noite. A luz da sala ainda estava acesa, e Liu Huyan estava encolhida no sofá, dormindo. Ainda segurava o celular na mão. Caminhei em silêncio, querendo acordá-la. Mas vi que a tela do celular mostrava uma foto minha. Alguém a havia tirado sorrateiramente, não sei quando. Senti um aperto no coração, me agachei e fiquei olhando para seu rosto adormecido. O luar entrava pelas cortinas, espalhando-se sobre seu rosto, delineando contornos suaves. Num impulso inexplicável, estendi a mão para afastar a franja de sua testa. Ela abriu os olhos de repente. Nossos olhos se encontraram. Didi, ela chamou, confusa. Respondi suavemente. Volte para o quarto e durma. Ela se sentou, esfregou os olhos. Você bebeu? Só um pouco. Vou fazer uma sopa para te ajudar a despertar, ela disse, já se levantando. Não precisa, segurei seus ombros. Eu tenho algo para te dizer. Ela congelou, olhando para mim nervosamente. Respirei fundo. Sobre aquela coisa de você dizer que gosta de mim. Você pode recusar.
Ela respondeu rapidamente, eu não vou mais te ameaçar com a tesoura, eu prometo. Eu ri. Não, não é isso. Eu queria dizer, eu também gosto de você. Seus olhos se arregalaram instantaneamente, como os de um cervo assustado. Sério? Eu assenti. Apesar de você ser assustador às vezes, sempre colocar sal demais na comida e ficar me fotografando escondido. Ela se atirou em meus braços, com tanta força que quase me derrubou. Não pode voltar atrás. Eu a abracei de volta, sentindo o cheiro do perfume familiar do shampoo em seu cabelo. Não vou voltar atrás. Aquela noite, sentamos no sofá e conversamos até o amanhecer. Liu Huia me contou sobre seu passado, sobre sua depressão, sobre como ela, sozinha, enfrentou aqueles dias difíceis. Então eu contei a ela o quão assustado eu estava no começo, e como, gradualmente, eu passei a gostar da presença dela. Então, ela se apoiou em meus braços. Agora somos namorados? Eu assenti. Mas, na frente dos meus pais, ainda temos que fingir normalidade. Ela riu baixinho. Que emoção! Quando a luz da manhã entrou, ainda estávamos no sofá. Liu Huyan já havia adormecido, com a cabeça apoiada nas minhas pernas. Eu acariciava suavemente seus cabelos. Senti uma paz interior nunca antes experimentada. Talvez isso seja felicidade, pensei. Namorar uma garota doente que já te ameaçou com uma tesoura parece absurdo. Mas, a sensação é boa. O celular vibrou. Fei mandou uma mensagem. E aí? Afastei suavemente a franja de sua testa. Ela abriu os olhos de repente, suas pupilas cor de obsidiana mirando diretamente em meu coração. Bom dia, Didi, a voz dela estava rouca, como de quem acabou de acordar. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Bom dia. Senti um nó na garganta. Não tínhamos combinado de não me chamar de Didi. Acostumou. Ela se aproximou e me deu um leve beijo nos lábios. Colega Edamame. Esse apelido fez minhas orelhas esquentarem. Há um mês, eu ainda estava sendo ameaçado por ela com uma tesoura, e agora estávamos deitados na mesma cama. A vida é realmente incrível. No café da manhã, Liu Huyan, inconscientemente, virei a tela do celular para baixo. O olhar dela instantaneamente se tornou perigoso. O que é que você não quer que eu veja? Nada. Ela estendeu a mão para mim, com um sorriso doce. Mas o olhar era frio. Suspirei e entreguei-lhe o celular. Depois de ler, ela soltou uma risadinha. Estocolmo. Então, inclinando-se para sussurrar no meu ouvido, que tal o irmãozinho experimentar algo ainda mais excitante, ela disse. Minhas orelhas queimavam. Minhas orelhas queimavam. Ela disse. 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 Minhas orelhas queimavam. Inconscientemente, entreguei-lhe o celular. Depois de ler, ela soltou uma risadinha. Estocolmo. Então, inclinando-se para sussurrar no meu ouvido. Que tal o irmãozinho experimentar algo ainda mais excitante? Cuspi o leite que estava bebendo. Liu Huyan. Chame-me de irmã. Ela apertou minha bochecha e voltou para a cozinha. Limpei minha boca. Meu coração ainda não tinha se acalmado. Embora a relação estivesse confirmada, a personalidade yandere de Liu Huyan não diminuiu nem um pouco. Apenas mudou de ameaças para provocações. No fim de semana, decidimos ir ao cinema. Ao escolher o filme, Liu Huyan apontou para um cartaz de filme de terror. Vamos ver este. Você não tem medo de filmes de terror? Assim você pode me abraçar. No fim das contas, durante todo o filme, ela estava sussurrando no meu ouvido. A maquiagem dessa fantasma está horrível. O sangue falso é muito óbvio. Este susto repentino é realmente bom. Não parece nem um pouco assustada. Você não tem medo de filmes de terror? Após a sessão, questionei. Estava te enganando. Ela sorriu e agarrou meu braço. Mas eu realmente queria te abraçar. No caminho para casa, passando por uma loja de animais, Liu Huyan estava debruçada na vitrine, olhando para um gato que não se movia. Gosta? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Ela me lembra você. Ah, parece meio bobo. Ela sorriu e cutucou minha bochecha. Na verdade, é muito fofo. Não precisa, eu rejeitei com a boca cheia de espuma. Que pena. Ela suspirou lamentavelmente, mas não parecia querer ir embora. Então estou te observando. Você disse? Continuei escovando os dentes rigidamente, sentindo o olhar dela. Como um raio-x, varrendo cada centímetro meu. Depois de escovar, ela de repente se aproximou e cheirou. Cheiro de menta. Gosto. Antes que eu pudesse reagir, ela me beijou.
Este beijo carregava o frescor da pasta de dente e a doçura dela, me deixando tonto. Ao se separar, ela lambeu os lábios. Um bom sabor. Eu a empurrei, corando. Pervertida. Só sou pervertida com você. Ela sorriu e saiu correndo. A bainha do vestido de dormir voava como asas de borboleta. À noite, meio adormecido, senti alguém subindo na minha cama. Liu Huyan se aninhou em meus braços como um gatinho. Mas desta vez, ela perguntou suavemente. Posso? Estava sonolento e confuso, e murmurei um burru. Ela se aproximou cautelosamente, com os braços ao redor da minha cintura, mais gentil do que nunca. Ao acordar de manhã, descobri que nossos indicadores estavam entrelaçados. A luz do sol brilhava em seu rosto adormecido. Pela primeira vez, pensei que ter uma namorada yandere talvez não fosse tão ruim. No dia em que meus pais voltaram para casa, Liu Huyan e eu estávamos assistindo a um filme na sala de estar. O som da fechadura da porta girando nos fez nos separar simultaneamente. Embora meus pais soubessem sobre nosso relacionamento, ainda era muito embaraçoso ser afetuoso na frente deles. Chegamos. Minha mãe entrou carregando grandes sacolas e pacotes. Trouxemos presentes para vocês. Meu pai viu nossos rostos vermelhos e tossiu significativamente. Jovens. Durante o jantar, minha mãe disse de repente, Huyan, sua família sabe sobre você e o Maldou. Os pauzinhos de Liu Huyan pararam por um momento. Não tenho família. Houve um silêncio na mesa de jantar. Eu sabia sobre a morte da mãe dela, mas nunca tinha perguntado em detalhes. Sinto muito. A tia não sabia, minha mãe disse com um olhar de desculpas. Não faz mal. Liu Huyan sorriu, mas seus olhos escureceram. Eu tenho um Maldou, isso é o suficiente. À noite, ouvi soluços reprimidos vindos do quarto ao lado. Abri a porta e vi Liu Huyan encolhida na cama, abraçando um travesseiro. Lá dentro estava uma foto dela com a mãe. Sentei-me na beira da cama. Abracei-a suavemente. Ela tremia nos meus braços. Às vezes, ainda sonho com aquele dia. Aquele dia, o dia do acidente. A voz dela parecia vir de muito longe. A mãe me empurrou. Mas ela própria. Apertei meus braços, sem saber o que dizer. A linguagem é tão pálida nesses momentos. Liu Huyan. Ela olhou para mim, lágrimas brilhando sob a luz da lua. Você não vai me deixar. Vai? Não vai. Enxuguei as lágrimas dela. Eu prometo. Ela me abraçou com força, como alguém se afogando, agarrando-se à espuma. Naquele momento, entendi. O medo por trás de todos os seus comportamentos estranhos. Ela temia perder pessoas importantes novamente. O dia seguinte era segunda-feira. Raramente acordei mais cedo que Liu Huyan. Olhando para seu rosto adormecido, decidi fazer algo. Levantar conscientemente da cama. Fui para a cozinha. Era minha vez de fazer o café da manhã para ela. 20 minutos depois, Liu Huyan acordou com um cheiro de fumaça. Que cheiro é esse? Bom dia. Olhei constrangido para os ovos mexidos queimados. Ela ficou surpresa por alguns segundos. E então começou a rir. Irmãozinho é tão fofo. Então me abraçou por trás. Mas deixe a irmã fazer isso. Nós fritamos os ovos. Parados na cozinha, ela me ensinou como controlar o calor, como julgar o ponto de cozimento dos ovos. A luz do sol entrava, banhando a manhã com um brilho dourado. Na verdade, ela disse de repente, eu sempre quis ter uma família. Uma família comum e calorosa. Segurei a mão dela. Agora você tem. Seus olhos ficaram vermelhos novamente, mas desta vez de felicidade. À tarde, fui para a escola. Liu Huyan foi ao supermercado fazer compras. Antes de nos separarmos, ela me enfiou um bilhete. Lembre-se de pensar em mim. A Fei, depois de ver, fez uma cara de vômito. Vocês não podem ser tão melosos assim. Extremamente. Guardei o bilhete com orgulho. Quando a aula terminou, começou a chover. Eu não trouxe um guarda-chuva. Hesitei se deveria correr para casa. Vi uma figura familiar parada no portão da escola. Liu Huyan acenava com um guarda-chuva, acenando para mim. Como você veio? Corri até lá. Vim te buscar, ela disse naturalmente segurando meu braço. Deveres de namorada. No som da chuva, compartilhamos um guarda-chuva e caminhamos lentamente para casa. O ombro dela estava encostado no meu. A temperatura passava pelas minhas roupas. De repente, desejei que essa estrada fosse mais longa, ainda mais longa. Liu Huyan. Ela disse de repente, obrigada. Obrigada pelo quê? Obrigada por me aceitar como sou. A voz dela foi quase abafada pela chuva. Eu sei que sou muito terrível.
Parei. Virei-me para enfrentá-la. Liu Huyan, eu gosto de você. Eu gosto de você do jeito que você é, eu disse seriamente. Seja teimosa. Seja gentil. Você é você. Os olhos dela brilharam, como estrelas acendendo repentinamente no céu noturno. Então ela ficou na ponta dos pés e me beijou na chuva. Naquele momento, o som da chuva, os pedestres, o mundo inteiro se foi. Só restou ela e aquele beijo. Voltando para casa. Estávamos encharcados, mas rindo sem parar. Liu Huyan pegou uma toalha e secou meu cabelo. Seus movimentos eram suaves como se estivesse lidando com um tesouro. Liu Huyan, ela disse de repente, vou a uma consulta de acompanhamento na próxima semana. Eu vou com você. Desta vez, podemos conversar sobre algumas coisas mais profundas. Ela baixou a cabeça, brincando com a toalha, sobre o meu passado e depressão. Segurei a mão dela. Eu disse, vou te acompanhar daqui para frente. Ela sorriu. O sorriso era como a luz do sol que estava por vir. À noite, nos aconchegamos no sofá, assistindo a programas de variedade chatos. Liu Huyan se encosta em mim, me alimentando com uvas de vez em quando. Essa rotina frequente me faz sentir uma satisfação inédita. Maldou, ela pergunta de repente durante o intervalo comercial. Será que vamos ser sempre assim? Assim, juntos? Como agora? Beijo seus cabelos. Sim. Ela suspira satisfeita e se aninha mais perto de mim. Naquele instante, eu finalmente entendi o que é felicidade. Não é um amor grandioso e emocionante, mas sim essa companhia constante e gradual. Antes de dormir, Liu Huyan fica na porta do meu quarto. Posso dormir aqui hoje à noite? Eu concordo com a cabeça. Ela pula alegremente na cama, como uma criança que ganhou um doce. Depois de apagar a luz, ela diz suavemente, boa noite, Maldou. Boa noite, Huyan. Sem irmão. Sem irmã, apenas Maldou e Liu Huyan, duas almas que antes eram solitárias. Nesta noite chuvosa, apenas se abraçando. A terapia psicológica de Liu Huyan está marcada para a próxima quarta-feira, às 3 da tarde. Essa data no calendário foi circulada por ela com caneta vermelha, com um pequeno rosto sorrindo ao lado. Mas quando eu, na quarta e na sexta, volto para casa, a encontro encolhida no sofá, com os dedos apertando firmemente a borda da almofada. Não quero ir. Sento-me ao lado dela e seguro sua mão suavemente. Ela balança a cabeça, o cabelo escuro roçando meu braço. Não é isso. Só estou particularmente cansada hoje. Percebo as olheiras sob seus olhos e a ponta dos dedos tremendo levemente. Desde aquela conversa na noite chuvosa da semana passada, os pesadelos de Liu Huyan parecem ter piorado. Algumas vezes, acordo no meio da noite e a encontro sentada na beira da cama, me encarando. Seu olhar vazio, como se estivesse olhando para algo muito distante. Eu te acompanho. Aperto a mão dela. Combinado. Ela levanta os olhos para mim e força um sorriso nos lábios. O corredor do departamento de psicologia do hospital municipal é sempre muito claro. As luzes fluorescentes fazem com que as pessoas não tenham onde se esconder. Na sala de espera, Liu Huyan fica olhando fixamente para um quadro na parede. Crianças correndo na grama sob um céu azul e nuvens brancas. Seu olhar me lembra do cemitério. Daquele menino chamado Liu Xiaoan. Maldou, ela diz de repente. Se durante a terapia eu disser algo estranho, o que você pensaria? O que eu pensaria? Respondo honestamente, todo mundo tem segredos. Ela se inclina suavemente no meu ombro. A respiração um pouco acelerada. Mas tenho medo de que esses segredos te machuquem. Antes que eu pudesse responder, a enfermeira chama seu nome. Liu Huyan se levanta. Respira fundo, como se estivesse indo para o cadafalso, e caminha em direção à sala de consulta. O Dr. Huan na porta acena para mim. Desta vez é uma terapia profunda. Pode demorar um pouco mais. A porta da sala de consulta se fecha. Sento-me no banco do corredor. A tela do celular acende. A Fê envia uma mensagem. E aí? Vai confessar de novo e ser preso de novo? Eu respondo. No hospital, fazendo terapia psicológica. Caramba, tão sério assim. Não respondo mais. Através do vidro fosco da sala de consulta, posso ver vagamente o contorno de Liu Huyan. Às vezes ela baixa a cabeça, às vezes gesticula animadamente. 1 hora se passa, 2 horas se passam. Minhas pernas começam a formigar. Finalmente, a porta se abre. Liu Huyan sai, com os olhos inchados e vermelhos.
e um lenço de papel amassado na mão. Ela me vê, hesita por um momento. E então caminha rapidamente, mergulhando em meus braços. Para casa. Sua voz abafada em meu peito. Eu quero ir para casa. No táxi. Ela se encosta em meu ombro, em silêncio. Seguro sua mão discretamente. E percebo que a palma da mão está toda suada e fria. Chegando em casa, ela vai direto para o banheiro. A água subiu e desceu por um longo tempo. Esquentei o leite e sentei na sala esperando por ele. A porta do banheiro se abriu e Liu Huyan saiu vestindo minha camiseta, com o cabelo ainda pingando. Ele pegou o leite, bebendo em pequenos goles, com o olhar vago. Quer dizer? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Então acenou com a cabeça. Finalmente, ele suspirou. Eu talvez não seja a pessoa que você pensa que sou. Esperei que ele continuasse. Pequeno Yang, meu irmão mais novo. Seus dedos desenhavam círculos nas minhas costas. Ele não morreu em um acidente de carro. Prendi a respiração. Fui eu quem o matou. Sua voz era leve como uma pena. Naquele dia, estávamos discutindo no meio da rua. Eu o empurrei. O copo de leite tremia levemente em sua mão. Estendi a mão para pegá-lo e coloquei-o na mesinha de centro. Então o abracei suavemente. Seu corpo enrijeceu por um segundo, então desabou em meus braços. Eu me arrependo todos os dias. Todos os dias penso, se eu não tivesse sido tão impulsivo naquela época. Apoiei suas costas, sentindo seus soluços violentos. Neste momento, finalmente entendi por que ele é tão obcecado por mim, este irmão mais novo. Não é apenas substituição, mas também expiação. Não é sua culpa. Eu disse suavemente. Um acidente é um acidente. Ele olhou para mim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você realmente pensa assim? Enxuguei suas lágrimas. Eu gosto do você de agora. Não importa o que aconteceu no passado. As pupilas de Liu Huyan dilataram ligeiramente, como se não pudesse acreditar nas minhas palavras. Então ele me abraçou forte, com tanta força que meu couro cabeludo doía. Obrigado, ele engasgou no meu ouvido. Obrigado. Irmãozinho. Essa palavra fez meu coração palpitar. Depois de passar por tanta coisa, a palavra irmãozinho, para ele, não é mais uma etiqueta de substituto, mas um reconhecimento íntimo. À noite, eu estava deitado na cama. Liu Huyan entrou furtivamente como sempre, mas desta vez, ele não se aconchegou em meus braços, mas sentou-se na beira da cama. O luar delineava. Quero dizer, se um dia você descobrir que eu tenho outros segredos, você me perdoaria? Sentei-me, usando o luar, para ver sua expressão séria. Isso depende de que tipo de segredos. Ele mordeu o lábio. Por exemplo, eu estive tomando outro tipo de remédio o tempo todo. Antidepressivo. Não, são pílulas para dormir. Ele abaixou a cabeça brincando com os dedos. Desde que vim morar com você, tomo todas as noites. Caso contrário, terei pesadelos. Meu coração apertou. Descobri que aquelas noites de abraços silenciosos eram todas ilusões sob o efeito de drogas. Mais alguma coisa? Perguntei. Mais alguma coisa que você está escondendo de mim? Ele hesitou. Tirou o celular do bolso. A data mais antiga. Pode ser rastreada até quando nos conhecemos. Propriedade de voyeur. Realmente não é tão fácil desaparecer, seu pervertido. Devolvi o telefone para ele. Seus ombros encolheram, como um criminoso esperando o veredicto. Mas ele é bem fofo. Acrescentei. Liu Huyan ergueu a cabeça de repente, seus olhos brilhando no escuro. Você não está bravo? Estou bravo. Eu deliberadamente fiz uma cara séria. Da próxima vez que for tirar fotos, lembre-se de me avisar. Posso fazer uma pose mais bonita. Ele se atirou para me abraçar. Eu olhei para ele. 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 Mas ele é bem fofo. Acrescentei. Liu Huyan ergueu a cabeça de repente, seus olhos brilhando no escuro. Você não está bravo? Estou bravo. Eu deliberadamente fiz uma cara séria. Da próxima vez que for tirar fotos, lembre-se de me avisar. Posso fazer uma pose mais bonita. Ele se jogou para me abraçar, chorando e rindo. Eu prometo. Vou te contar tudo no futuro. Acariciei seu cabelo, pensando. Isso provavelmente é o chamado doce amargo. Namorar uma namorada yandere. Realmente precisava de um coração forte. No dia seguinte, era fim de semana e decidimos ir a um parque de diversões para relaxar. Liu Huyan vestia um vestido branco e tinha o cabelo amarrado em um rabo de cavalo alto, parecendo uma estudante universitária comum,
Se ignorarmos o fato de que ela segurava meu braço com força. Aquela garota, ele sussurrou no meu ouvido, está olhando para você há 5 minutos. Segui o olhar dele e era uma funcionária vendendo balões. Ela está trabalhando, o quê? Por que ela te olharia? Ele apertou os olhos. Quer que eu vá perguntar? Não, eu o puxei rapidamente. Vamos na roda gigante. O espaço confinado no alto pareceu acalmá-lo. Quando a roda gigante atingiu o ponto mais alto, com a vista panorâmica de toda a cidade, Liu Huiyan disse de repente, Maldou, eu quero parar com a medicação. Remédios para dormir? Ele olhou para longe. O Dr. Huang disse que é hora de tentar adormecer sozinho. Peguei na mão dele. Precisa que eu faça alguma coisa? Fique comigo. Ele virou para me olhar. Com um olhar firme. Quando eu tiver pesadelos, me acorde. Depois de voltar do parque de diversões, Liu Huiyan realmente jogou os remédios para dormir no vaso sanitário. À noite, ele estava abraçado com um travesseiro, parado na porta do meu quarto. Posso? Eu me movi um pouco, abrindo espaço para ele. Ele deitou-se cuidadosamente, como se fosse a primeira vez, e perguntou suavemente. Posso te abraçar? Eu balancei a cabeça afirmativamente. Ele se aproximou, com os braços em volta da minha cintura e a cabeça no meu peito. Essa proximidade fez nossos corações baterem mais rápido. Boa noite, irmãozinho. Ele disse baixinho. Boa noite, Huiyan. A noite sem remédios não foi nada tranquila. No meio da noite, fui acordado por um soluço. Liu Huiyan estava tremendo nos meus braços, com as lágrimas molhando meu pijama. Huiyan, Huiyan, eu o balancei suavemente. Ele abriu os olhos vagamente, as pupilas dilatadas, e sorriu. Desculpe, não foi de propósito. Fui eu. Maldou. Eu segurei o rosto dele. Você teve um pesadelo. Ele olhou para mim sem entender por alguns segundos, e então me abraçou com força. Eu sonhei. Sonhei que você também me deixava. Dei tapinhas nas costas dele, como se estivesse acalmando uma criança. E o consolei suavemente. Aos poucos, sua respiração se estabilizou. Mas seus dedos ainda seguravam a ponta da minha camisa com força. Durma. Estou aqui. Ajeitei o cabelo da testa dele. Quando a luz da manhã entrou, Liu Huiyan ainda estava dormindo profundamente. Suavemente afastei a franja da testa dele e percebi que ele tinha um sorriso de satisfação nos lábios. Naquele momento, de repente entendi o que o Dr. Huang queria dizer com cura. Não é esquecer o trauma, mas aprender a conviver com ele. No café da manhã, Liu Huiyan parecia de bom humor. Ele cantarolava uma música, ponta afiada, e de vez em quando olhava para trás e sorria para mim. A luz do sol entrava pela janela, brilhando sobre ele e dando-lhe um brilho dourado. Maldou, ele disse de repente, eu quero visitar Xiaoan. Eu balancei a cabeça afirmativamente. Eu vou com você. No cemitério, Liu Huiyan colocou um buquê de crisântemos brancos em frente ao túmulo do irmão mais novo. Desta vez, ele não chorou, mas sim limpou calmamente a poeira da lápide. Xiaoan. Ele disse suavemente, este é Maldou. Minha família agora. Ele usou a palavra família em vez de irmão ou namorado. Essa palavra continha mais possibilidades e carregava mais peso. No caminho para casa, Liu Huiyan pegou minha mão espontaneamente. Maldou. Eu quero te contar uma coisa. Não. Talvez eu consiga parar a medicação em breve. Os olhos dele brilhavam. O Dr. Huang disse que eu estou progredindo muito. Apertei a mão dele. Que bom. E, ele hesitou, eu quero procurar um emprego. Não posso depender para sempre de você. Essa proposta me surpreendeu. Desde que ela se mudou para morar comigo, Liu Huiyan quase não sai de casa. Toda a sua vida gira em torno de mim. Agora ela quer sair. Construir seu próprio círculo social e vida. O que você quer fazer? Eu perguntei. Cafeteria, livraria. Ele inclinou a cabeça, pensando. Ou, ir estudar aconselhamento psicológico. Eu quero ajudar pessoas como nós. A palavra nós aqueceu meu coração. Ele já ligou nossos destinos. À noite, nós sentamos no sofá para assistir a um filme. Quando o filme de terror chegava nas partes assustadoras, Liu Huiyan me abraçava como um bicho preguiça. Mas dessa vez, ele não fingiu estar com medo, em vez disso, estava animado. Analisando as técnicas de filmagem do diretor, essa cena é muito suspeita, ele apontou para a tela. O jump scare deveria ser mais inesperado. Eu olhei para seu rosto concentrado de perfil. De repente, percebi que aquele maníaco que me ameaçou com uma tesoura e rastejou para minha cama no meio da noite
Estava lentamente se transformando em uma garota comum, com sonhos. E eu tenho a sorte de participar desse processo. Antes de dormir, Liu Huyan ficou na porta do meu quarto. Hoje à noite, eu posso dormir sozinha. Eu fiquei um pouco surpreso. Tem certeza? Ele acenou com a cabeça. Eu tenho que tentar. Mas ele ainda colocou um beijo de boa noite na minha testa e então caminhou levemente para o seu próprio quarto. Eu olhei para suas costas, com um turbilhão de emoções no coração e um pouco de decepção. O hábito é uma coisa realmente terrível. No meio da noite, eu acordei por hábito, querendo dar uma olhada em como ele estava dormindo. Abri a porta do quarto dele e descobri que ele estava dormindo tranquilamente. O luar brilhava em seu rosto sereno. Na mesa de cabeceira havia um porta-retrato com a nossa foto da semana passada. No parque de diversões, eu fechei a porta suavemente e voltei para minha cama. Desta vez, fui eu quem sofreu de insônia.